Vamos saber em detalhes como será o final da novela Força de Mulher no resumo semanal de 30 de junho a 4 de julho. Saiba em detalhes como será o casamento de Bahá e Arif, e Seida e Raif. E a Sirim, ela terminará presa na cadeia ou em um hospital psiquiátrico? Espero que seja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos ao canal e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Enver diz que o psiquiatra disse que também pode dar a opinião dele se eles denunciarem para que a Sirim vá para a cadeia. Raif sai com a mãe para jantar. Fazilete diz que ele lhe disse que queria sacar $100 mil da conta e pergunta se pode saber o que ele pretende fazer com o dinheiro. Raif diz que vai dar para Seida, para ela recuperar o filho, mas diz que ela não pode saber que o dinheiro é dele e pede ajuda da mãe. Ele diz que a Seida tem que pensar que foi ela que deu. No dia seguinte, Fazilete chama Seida para conversar. Diz que ela e o Raif pensaram em como ajudá-la e tomaram uma decisão. O Arda deve crescer ao lado da mãe e eles querem ajudar com o dinheiro que estão exigindo. Seida pergunta como assim. Fazilete diz que vão deixar $100 mil à disposição dela, porque toda criança precisa ter a chance de crescer com a mãe. Seida fica muito emocionada, começa a chorar, chama o Raif e diz: "Eu não acredito que vocês são assim. É sério. Não, eu não vou aceitar o dinheiro, porque eu não preciso mais. A doutora Kismet resolveu. Eu não sei como, mas o Dursum assinou todos os documentos sem me pedir dinheiro. Então me deram a guarda do Arda." Fazilete diz que isso sim é uma notícia maravilhosa. Seida diz que é sim, mas outra coisa a deixou feliz, e ela é a mulher mais feliz do mundo, porque eles pensaram nela. Seida diz que foi tão sozinha na vida que fica emocionada quando sabe que alguém pensa nela. Sirim compra um casaco, cachecol e óculos escuros e vai para Tarlabase. Ela passa apressada na frente da oficina do pai e entra no edifício palácio. Quando ela está subindo as escadas, Barra abre a porta do seu apartamento para jogar o lixo fora. Sirim sai do prédio correndo e fica escondida por perto, vendo o movimento. Yusuf sai do mercado, vê ela, se aproxima e diz: "Sirim, é você mesmo? Finalmente decidiu voltar. Todo mundo aqui estava te procurando." Sirim pergunta quem. Yusuf diz que o bairro inteiro. Sirim diz que já chegou, tá tudo certo. Yusuf diz que bom e se afasta. Sirim vê que Barra não está mais lá fora e volta correndo para o edifício. Dessa vez, ela consegue entrar em casa. Sirim não encontra o seu dinheiro onde havia deixado. Diz que o pai deve ter pegado e começa a procurar na sala. Enver fecha a oficina e entra no edifício. Sirim derruba a mesa de passar, fazendo barulho, e Barra escuta. Enver entra em casa e Sirim se esconde atrás da porta. Barra bate na porta do apartamento e grita para Sirim abrir, dizendo que sabe que ela está lá dentro. Enver abre a porta. Surpresa, Barra diz que não sabia que ele tinha subido, que ouviu um barulho e pensou que era Sirim. Enver diz que não, que foi ele, que foi buscar umas camisas. Barra pede desculpas e volta para casa. Enver pega as camisas e volta para a oficina. Sirim volta a vasculhar a casa atrás do seu dinheiro. Yusuf resolve visitar Arif na cafeteria e pergunta se ele sabe por que estavam procurando a Sirim. Arif diz que não vai falar, mas precisam achá-la. Yusuf diz que ela está em casa, que a viu entrando no prédio agora. Arif sai apressado do café. Liga para Barra e diz para ela descer e esperar na porta do prédio, que não é para subir para o apartamento do Enver. Barra pergunta por quê. Arif diz que o pai dele viu a Sirim entrar no prédio, que já ligou para o Talat e ele está indo para lá. Arif diz que daqui a pouco chega também e não é para ela subir. Eles se veem já. Barra desce, fecha a porta do edifício, chama Enver e conta que o Arif ligou para ela e disse que a Sirim está dentro do prédio. Yusuf viu ela entrar. Talat e Arif chegam. Enver pergunta se Arif tem certeza que é a Sirim. Arif diz que o pai tem certeza, até falou com ela. Os quatro sobem e entram no apartamento, mas não encontram Sirim. Só a casa toda revirada. Enver escondeu o dinheiro dentro da geladeira e Sirim não conseguiu encontrá-lo. Barra diz para ele voltar para a oficina, que ela e o Arif arrumam tudo, para ele ficar tranquilo. Sirim fica morrendo de raiva por não ter conseguido encontrar o seu dinheiro. Arif diz a Barra que vai para a faculdade.
Surpresa, Barra diz. Para a faculdade? Arif diz. Alguém que eu gosto muito tem um desejo. Vou tentar realizar esse desejo. Barra sorri, o abraça e diz. Meus parabéns, Arif. Nada poderia me deixar mais feliz agora do que isso. A caminho da editora para escolherem a capa do livro, Fazilete percebe que Barra está preocupado e pergunta se aconteceu alguma coisa. Barra diz que sim e conta que a Sirin assassinou o Sarp. Fazilete fica chocada. Arif pega o seu certificado de estudos na faculdade. Barra vê o seu nome escrito na capa do livro e diz que acha que devia aparecer o nome da Fazilete. Fazilete diz, nada disso, esse livro é seu, não meu, não deve ter o meu nome, você que escreveu esse livro. Barra diz que não concorda, que não escreveu nada. Fazilete diz, olha Barra, eu apenas coloquei no papel tudo o que você me contou com as suas palavras. Você sabe se expressar de um jeito tão claro que eu não tive que corrigir absolutamente nada. Na verdade, eu teria estragado um texto perfeito se tivesse mexido nele. Eu só decidi ser a sua editora quando percebi que você não teria coragem de escrever tudo isso sozinha. Barra diz que nem sabe o que dizer, que está emocionada demais com tudo isso. Isso é fantástico. A capa que elas escolhem é a que Nissan e o Doru que aparecem. Raif se joga no chão. Ao escutarem o barulho, Fazilete e Barra vão correndo ajudar ele a se levantar. Seida chega assustada, perguntando o que aconteceu e dizendo para levantarem ele. Raif diz, calma, não me levantem, eu quero ficar assim. Ele olha bem nos olhos de Seida e diz, me desculpa, só assim eu consigo ajoelhar. Aceita a minha aliança? Seida fica muito surpresa. Pega a aliança, começa a chorar e o abraça, dizendo que aceita. Arif leva Doruk, Nissan e Satilmes para lancharem. Ele sai da mesa um pouco e Satilmes diz que o tio é a melhor pessoa, que ele vai para todo lugar, vai jogar futebol com ele e o pai nunca quer ir. Ele disse que é intelectual. Satilmes diz que queria que o Arif fosse seu pai. Doruk diz, não, o Arif vai ser meu papai, não seu. Arif volta para a mesa e olha surpreso para Doruk e Nissan. Satilmes diz para Doruk, não fica bravo, eu só disse que queria. Nissan sorri para Arif e ele sorri de volta para ela, feliz. Sirin liga chorando para Enver, pedindo a ajuda dele. Enver pede para ela dizer onde que tá. Sirin diz, pai, eu tenho que ir embora, eu não posso mais ficar nesse lugar. Você está me ouvindo? Eu só quero morar em outro lugar, eu quero ter uma vida nova, entende? Eu não quero ter que ficar me escondendo. Por favor, me ajuda, pai, eu preciso de você. Agora eu não tenho mais ninguém, eu não consigo fazer isso. Eu preciso da sua ajuda, pai. Eu estou desesperada. E você sabe muito bem que eu não tenho mais ninguém para recorrer. Por favor, não me abandona agora que eu estou desesperada. Me ajuda, por favor. Enver diz que nunca vai abandoná-la e para ela dizer onde que tá, que vai buscá-la. Sirin diz que o que quer que ele faça é levar o dinheiro dela lá, que aí ela vai poder ir embora e começar uma vida nova. E ele sabe que todo mundo a odeia e está procurando um jeito de vê-la destruída. Pai, olha, eu vou embora e vocês nunca mais vão saber de mim. Só traz o meu dinheiro, tá bom? Por favor, pai, eu tô muito desesperada. Essa é a minha última chance. Papai? Enver diz que tá bom, vai levar. Sirin diz que vai mandar uma mensagem para ele com o endereço e pede para ele não demorar. Ela desliga o telefone e alegrinha diz que vai ficar pronta para sair dali correndo. Que bom que o pai tá indo. Enver se prepara para ir ao encontro dela e pega o dinheiro. Seida vê Enver descendo, pergunta para onde ele vai e diz que vai junto. Enver diz que só vai esticar as pernas, prefere ir sozinho e sai. Sirin espera por ele ansiosa. Kismet está com as malas prontas para ir embora com Sen. Sen também espera feliz para se encontrar com ela. Enver bate na porta do quarto de Sirin. Ela abre a porta, ele entra. Sirin o abraça, o chamando de paizinho e pergunta se ele levou o dinheiro dela. Enver diz que sim, mas que não vai dar, enquanto ela não falar a verdade. Sirin pergunta o que ele quer que ela fale. Enver pergunta se podem sentar. Segura as mãos dela e diz, Sirin, antes eu quero que saiba que sempre vai ser a minha filha, independente do que tenha feito. Saiba que o meu amor por você sempre vai ser o mesmo, tá bom? Sirin, você realmente matou o Sarp? Sirin diz, sim, eu tinha que matar. Senão a enfermeira não teria falado que ele ia morrer se não recebesse o remédio na veia. Naquela noite, você não acha? Não é? Isso foi um sinal claro. Por isso eu resolvi fechar. Arrasado, Enver pergunta por que ela tinha que fazer isso.
Sirim diz: bom, para fazer a Barra sofrer. Ela estragou a minha vida, roubou você e a minha mãe e ficou com o Sarp. A nossa casa até queimou e a minha mãe perdeu a vida. Tudo isso aconteceu por causa da Barra. Enver diz: tá bom, todos sabem que odeia a Barra. Isso não é uma novidade. Mas e o Doruk? Você tentou fazer o menino se jogar pela janela. Queria que ele morresse? Sirim diz: era o que eu queria. Olha, para pensar, pai. Para Barra não poderia existir nada pior que isso na vida. Porque depois de ter perdido a minha mãe e o Sarp, isso teria sido um terror para ela. Porque o menino ia se jogar pela janela. Imagina a Barra encontrando ele despedaçado na calçada. Que vingança incrível. Eu acho que não tinha como fazer uma coisa mais dolorosa para Barra. Você me entende? E eu também recebi um sinal, pai. Algo especial. Porque o próprio Doruk me mostrou o colchão que estava na rua. E claro, ele acreditou quando disse que tinha colocado lá para ele pular. Viu? Eu não fiz nada. Tudo teve um sinal e eu só fui seguindo os sinais. Só isso. Acredita em mim, tá bom? Se você não tem mais nada para perguntar, posso pegar o dinheiro? Pobre Enver fica chocado com tudo que ouve dela. Depois de ouvir toda a confissão de Sirim, Enver entrega o dinheiro para ela. Sirim o abraça e diz: sabia que está me fazendo um grande favor, papai? Eu te agradeço muito. Eu te amo demais. Muito alegrinha, Sirim continua. Mas não se preocupa. Assim que eu me instalar longe, pode deixar que eu ligo para te avisar, tá? E daí a gente vai ficar junto, papai. Combinado? Destroçado, Enver diz: se cuida bem, minha filha. E nunca esqueça que eu te amo demais. Entendeu, filha? Sirim diz que não vai esquecer. O abraça novamente. Diz que o ama muito, que ele é tudo para ela. Para se cuidar e esperar ela ligar. E sai. Ao descer as escadas, Sirim dá de cara com a polícia, dizendo que ela precisa ir com eles. Muito assustada, ela pergunta por quê. O policial diz: a senhora está presa por homicídio e tentativa de homicídio. É acusada de assassinar Sarp Sesmele e de tentar assassinar o menor Doruk Sesmele. Desesperada, Sirim grita que eles não podem levá-la para a cadeia e chama pelo pai pedindo a ajuda dele. Kismet estava com 2 policiais acompanhando toda a conversa que Enver teve com Sirim. Ela vê Sirim sendo levada pelos policiais. Depois, entra no carro de Sem e um sorri para o outro. Enver sai do hotel desolado. Ao ver o pai, Sirim grita: me ajuda, pai. Pai, papai, me ajuda. Eu não quero ser presa. Papai, me ajuda, por favor. Papai. Ah, papai, eu te imploro, me ajuda, papai. Um policial se aproxima de Enver e tira a escolta que estava presa à roupa dele. Nesse momento, Sirim percebe que o pai armou tudo para pegá-la e pede ajuda dele para que ele não deixe os policiais levá-la. Enver chora muito ao ver ela sendo colocada no carro da polícia. Vão se passar 3 meses e nós veremos Barra em auditório muito elegante relatando a história da sua vida. Nissan, Doruk, Seida, Enver, Fazilet, Arif e Raif acompanham tudo, muito orgulhosos dela, na primeira fila. Barra faz um discurso emocionado, agradecendo Fazilet por ter incentivado a contar a sua história em um livro. E depois ela diz: minha vida era como a da maioria das pessoas. Eu cometi muitos erros, tive dias ruins, eu reconheço, e decepcionei as pessoas que mais amo. Também não consegui cumprir todas as minhas promessas. Muitas vezes eu caí, mas sempre me levantei. Também fui derrotada, mas depois percebi que ser derrotada não significa que eu perdi. Perder significa deixar a vida levar a compaixão e o amor que todos nós carregamos aqui dentro. E também não ser capaz de escutar o nosso próprio coração. Ninguém pode ser derrotado enquanto amar. Seja um homem, uma mulher, um ancião, uma criança ou até mesmo um gato. Uma flor, não importa. Eu estou aqui na frente de vocês contando a minha história. E com isso eu digo que já chegamos no final. Na sequência, veremos Sirim sentada no banco do hospital psiquiátrico com um livro de Barra nas mãos. E um rapaz sentado ao lado dela. Ismail diz que falou com ele e ela pode ir, que vai esperar amanhã. Eles vão sair naquela noite para chegar lá amanhã cedo, porque a viagem é bem demorada. Sirim diz: é claro que é, fica longe. Ismail pergunta se ela está animada. Sirim diz: eu estou animada, eu nem sei como te agradecer. Ninguém mais conseguiu isso além de você. Ismail diz: eu faço qualquer coisa por você, você sabe.
Uma enfermeira se aproxima deles, chamando por Ismail. Ismail começa a correr dela, dizendo: eu falei com o Capitão Kirk. Eu não podia falar com o Capitão Kirk, mas falei com ele mesmo assim. Ele já veio salvar a gente desse planeta terrível. Você não pode sair desse lugar, entendeu bem? Ismail e a enfermeira se afastam de Sirim e ela volta a ler o livro de Bahá. Bahá leva alguns livros, a 18ª edição, para Enver, pois ele pediu para dar para alguns amigos. Quando Bahá está saindo do edifício, Arif chega e diz que ela está muito linda. Ele diz: na verdade, você é sempre linda, mas com essa roupa então? Bahá pergunta como que tá. Arif diz que ela parece uma atriz. Bahá começa a rir e diz que o rosto dele ficou vermelho. Arif diz: por isso que a Seida me chama assim, cara de tomate. Bahá diz que ele não parece um tomate e que já vai andando porque tem um compromisso agora. Fazilete diz a Seida e Raif que acha que deviam comprar o vestido de noiva com o senhor Engin. Seida diz: tá, a senhora quer pedir o vestido de noiva, só que o Raif não pediu a minha mão. Raif diz que não tem nenhum parente dela ali e pergunta para quem pede a mão dela. Seida diz: ué, você tem que falar com meu pai, né? Onde já se viu um casamento em que o homem não pede a mão da noiva, não é mesmo? Fazilete diz que ela tem razão e então eles vão lá pedir a mão dela. Seida diz que eles podem ir para a casa da Bahá no sábado, que arrumam tudo por lá e o pai dela vai ficar super à vontade. Bahá é convidada para fazer uma série de televisão. Fazilete diz que Bahá vai falar com seus advogados e quando chegarem a um acordo, elas voltam a entrar em contato com eles. À noite, Seida pergunta a Bahá quem vai interpretá-la. Bahá diz que não sabe, que ainda não falaram sobre esses detalhes. Seida diz que acha que devem escolher alguém assim, linda e atraente, e que tem que cantar bem, porque ela sabe cantar. Seida diz: o papel mais importante é o do meu pai. Não é qualquer um que pode interpretar você, né? Porque no mundo inteiro não tem ninguém igual ao meu Enver. Vamos achar um ator bonito e moreno para ser o Arif. Tímido, Arif diz para não se preocuparem, que não precisa ser tão bonito. Doruk diz que tem que ser muito, muito bonito, pelo menos como ele. Seida diz que o Raif tem uma casa enorme. A senhora Fazilete quer que ela veja para o casamento e convida Bahá e Arif para irem com eles. Enver diz que eles podem ir, que ele fica com as crianças. No dia seguinte, Seida, Raif, Bahá e Arif partem para a casa de campo. Bahá pergunta se Seida já falou do casamento para a mãe dela. Seida diz que ainda não, que falou para a irmã, que viva ou morta dá na mesma. Satilmes ensina a Arda a falar o nome mamãe. Seida e Bahá ficam encantadas com a casa de Raif. Seida diz: nossa, Raif, a sua casa é muito linda. Raif diz: não é minha casa, é nossa. Eu, você, nossa. Enver deixa Nissan e Doruk na cafeteria do Henry, fazendo companhia para Arda e Satilmes, enquanto ele vai numa loja comprar tecido. Henry diz a Enver que está sabendo do casamento da Seida e está muito feliz por ela, porque ela merece o melhor. Satilmes diz a Nissan e Doruk que quer fazer uma grande surpresa para a mãe. Quer ensinar o Arda a falar mamãe, mas não está conseguindo. Nissan diz para falarem para ele um de cada vez. E então ela fala mamãe, depois Satilmes e depois Doruk. Seida conta para Arif como o Raif a pediu em casamento. Bahá diz que achou tão lindo. Arif pergunta se isso é verdade. Raif diz: o que eu posso falar, sabe? Eu não ia suportar ficar o resto da minha vida lamentando não ter pedido a mão dela do melhor jeito. É por isso que eu me joguei no chão. Seida diz que tem que admitir que gostou e que bom que ele não se machucou. Raif diz que por ela valeria a pena se machucar e quebrar todos os ossos do corpo. Seida diz: eu até morreria por você, Raif, meu amor, e o beija. Mais tarde, Raif diz que vão ter que passar a noite ali, pois a estrada está inundada por causa da chuva. Seida pergunta se tem quarto para todo mundo, porque ela pode dividir com a Bahá. É engraçadinho, Raif diz que Seida pode ficar com ele e diz que só está falando isso porque ela ronca e ele não quer que a Bahá passe a noite acordada. Seida diz que não ronca e pergunta por que Raif não aprende bons modos com Arif, pois nunca ouviu ele falar essas coisas para Bahá. Ele é muito tímido. Seida diz: um homem deveria ser mais equilibrado. Você é muito atiradinho e você já é tímido demais. Por que não equilibram as coisas? Bahá diz: eu gosto do Arif assim, aceito o jeito dele. Arif fica todo alegrinho ao escutar Bahá. Seida diz: então tá bom, e eu aceito, Raif.
Mais tarde, desesperada, Barra sai correndo do quarto e dizendo a Seida que tem uma cobra enorme lá dentro. As duas vão para o quarto do Arif e Raif. Arif fica com medo ao saber que tem uma cobra ali. Tranquilo, Raif diz que é normal, que eles estão no meio da natureza. E fala para o Arif tirar a cobra de lá, que ele é um herói e faz o barulho que a cobra faz. Arif diz: não faz isso, Raif, até o barulho dela me deixa apavorado. Seida diz: olha bem, Barra, eu achei que tinha homem nessa casa, mas não é bem assim. Você tem medo de cobra, é isso? Arif diz que é claro que tem pavor, tanto que nem na televisão ele gosta de ver. Raif diz que sente muito, mas cobra já ultrapassa o limite deles. Barra pergunta o que vão fazer, onde elas vão dormir. E os 4 acabam dormindo juntos na sala. Pela manhã, Arif fica olhando encantado para Barra, enquanto ela ainda dorme, agarrada ao braço dele. Barra acorda e pergunta se ele quer dar uma volta lá fora. Seida e Raif continuam dormindo e os dois saem. Arif diz a Barra que a Seida e o Raif são lindos juntos e que achou o pedido de casamento dele muito engraçado. Barra diz que foi tão lindo. Arif já está com tudo planejado para pedir Barra em casamento e resolve fazer uma brincadeira com ela. Ele dá um sorrisinho e se abaixa. Barra olha surpresa para ele, achando que ele vai pedir ela em casamento, assim como Raif fez com Seida. Arif fica de olho nela e, para fazer graça, finge amarrar o cardaço. Barra fica muito sem graça e ele pergunta se tem algum problema. Sem jeito, Barra diz que não. Arif se levanta dizendo que o cardaço dele está desamarrando e ele não sabe mais o que faz, é o tempo todo. Barra fica com a cara fechada, decepcionada por ele não ter feito o pedido. Arif acha graça demais do jeito que ela fica. Irritada, Barra chama ele para voltarem para casa, porque a Seida e o Raif já devem ter acordado. De volta à cidade, Arif recebe na cafeteria um amigo da faculdade para estudarem. Nissan e Doruk ajudam a mãe a preparar as comidas para o pedido de casamento de Seida. Barra dá para Seida um vestido que comprou para ela usar no noivado. Barra diz que é uma noite especial e queria que a amiga usasse uma coisa nova para um novo começo. Seida diz que o vestido é muito lindo. À noite, já pronta, Seida ajuda os filhos a se arrumarem e diz: ai, meus bebês são tão lindos, ui, meus príncipes. Satilmes diz que a mãe também tá bonita. Seida diz que vai colocar um brinquinho e eles já vão para a casa da Barra. Muito carinhoso com Arda, Satilmes diz que ele também tá bonito. Arif fica todo bonitão pro pedido. Barra pergunta aos filhos como ficou. Nissan e Doruk dizem que ela tá linda. Antes de sair de casa, Enver olha a foto de Atice, depois a dele com Sirin e ela juntos, e sai triste. A enfermeira leva os remédios para Sirin e olha bem, para ver se ela engoliu todos mesmo. A enfermeira sai do quarto e nós veremos que o livro de Barra está ali, em cima da cama dela. Todos já estão no apartamento de Barra e Fazilete pergunta a Enver se já podem começar. Enver diz que sim e começa falando. Nos encontramos aqui hoje por um motivo muito especial, muito esperado por todos. Bom, Nissan e Doruk, hoje recebemos o pedido de casamento para Barra. Barra olha surpresa para Arif. Enver continua: a sua linda mãe, do querido Arif. Seida começa a rir, pois havia planejado tudo com Arif, as crianças e Enver. Barra fica muito emocionada e Nissan diz: mãe, quer que o Arif seja seu marido? E Doruk diz: se quiser eu falo sim. Barra diz: claro. Doruk diz: esses jovens se amam e nós damos a mão da mamãe para vocês serem sempre felizes em matrimônio. Nissan diz que o irmão falou direitinho, eles estão noivos e todos batem palmas. Fazilete diz: espere um pouco, agora nós temos outra coisa para falar hoje. Senhor Enver, hoje nós queremos pedir a mão da Seida para o meu filho Raif, da forma mais respeitosa possível. Doruk diz: ei, vovô Enver, fala que a gente dá a mão dela. Emocionado, Enver diz: muito bem, esses jovens se amam. Nós damos a mão da Seida para vocês serem felizes em matrimônio. E todos aplaudem Seida e Raif. Barra e Arif dão as mãos. E Nissan diz que vai trazer as alianças. Primeiro, Enver coloca as alianças em Barra e Arif. E depois, Fazilete coloca em Seida e Raif. Enver diz que hoje é um dos dias mais felizes da vida dele. Que 4 pessoas muito queridas, a Barra, o Arif, a Seida e o Raif, terão um futuro feliz. E ele está muito feliz por poder ver esse dia.
Enver continua. Eu queria dar um conselho de casamento para que vocês sejam sempre felizes, como eu fui com a minha esposa, que descansa em paz. A verdade é que eu queria dar uma receita mágica, mas não existe segredo. A felicidade não é algo que aparece automaticamente. Se o seu cônjuge te dá a mão nos momentos difíceis, é felicidade. Se ele te apoia quando você tem um dia ruim, isso é felicidade. Se a mão dele limpa suas lágrimas ou te dá um beijo na bochecha no momento mais inesperado, é felicidade. Rir junto é felicidade. Até o cheiro do cabelo dele, tudo isso é. Olha, o que eu quero dizer é que vocês devem dar valor a esses momentos. Agradeçam sempre por esses momentos. Bahá e Seida dizem que vão agradecer. E aí, então, Fazilete corta a fita das alianças de Raif e Seida e Enver a de Bahá e Arif. Arif surpreende Bahá mais uma vez. Ele pega o anel que era da mãe, o coloca no dedo dela novamente e os dois se abraçam. No dia seguinte, Yusuf pergunta a Arif por que o casamento da Seida é tão importante para ele e diz que não o entende. Arif diz, não é pelo da Seida, eu também vou me casar. Eu pedi a Bahá em casamento. Surpreso, Yusuf pergunta por que ele não o convidou. Arif pergunta se ele teria coragem de ir. Yusuf diz, tá bom, tudo bem, quero que seja feliz. Eu acho que a Bahá é uma boa mulher, essa é boa. Arif diz, como assim? Eu achei que não gostasse da Bahá. Cínico, cara de pau, Yusuf diz. Porque eu não gostaria? Ela ficou famosa, ganhou muito dinheiro. Essa mulher alcançou sucesso sozinha. Eu gostei dela desde o dia em que chegou aqui. Arif diz. Sim, é claro. Yusuf diz que provavelmente eles vão embora e assim ele vai poder aumentar o aluguel do apartamento que eles vão deixar. Fazilete está procurando alguém para limpar a casa. Seida não gosta e pergunta por que ela tem que procurar alguém. Fazilete diz, porque você é a dona da casa, não é a sua obrigação. Ou você pretende limpar tudo enquanto eu fico sentada? Seida diz que é claro. Fazilete diz que sabe que ela quer manter a casa limpa, mas isso não é mais a sua obrigação e pergunta se ela entendeu. Raif se diverte com a conversa delas. Seida diz, sim, eu entendi, só que não quero um estranho na minha casa. Essas mulheres não fazem as coisas direito, se intrometem em tudo, ligam o aspirador nos piores momentos. Nunca conseguem seguir as regras da casa que limpam. Fazem só o que querem e nunca têm boas opções e vocês dois são frescos de qualquer jeito. São muito difíceis e eu sei que gostam das coisas perfeitinhas. Não são uma família fácil. Fazilete diz. Quem? Está falando de nós? Seida diz. Isso, de vocês dois. Eu não quero uma mulherzinha estranha na minha casa. Eu posso fazer as coisas. Aliás, o que eu vou fazer quando alguém chegar para trabalhar? Eu sei que eu vou ficar entediada e aí eu começo a pensar em coisas sem sentido e a falar demais. Quando eu era mais nova, minha mãe falava que eu não podia ficar entediada, sabia? Fazilete e Raif se divertem com ela. Satilmes chega pedindo para Raif arrumar o pneu do carrinho que soltou. Seida pede para o filho parar de gritar. Fazilete diz, ele é criança, é claro que ele pode gritar. As crianças felizes gritam. O meu menino pode gritar, rir, dar pirueta, tudo o que ele quiser fazer, tá? Satilmes diz a mãe. Viu só? Seida diz a Fazilete que desse jeito ele vai ficar muito mimado. Fazilete diz. Sim, as avós estragam os netos. Essa é a nossa missão. Aí, por sinal, vamos dar uma olhada em quartos de criança essa semana. Satilmes diz que é de adolescentes. Fazilete diz. Desculpa, meu bem, de adolescentes. Seida e Raif ficam abismados com o jeito de Fazilete tratar as crianças. Arif e Bahá saem com Nissan, Doruk e Enver para tomarem café da manhã. Nissan pergunta à mãe onde que vão morar quando ela casar. Bahá diz que não sabe, que ainda não falaram sobre isso. Arif diz que vão morar numa casa maior. Doruk pergunta se a mãe vai trocar o sobrenome quando casar com Arif. Nissan diz ao irmão que já tinha explicado para ele que a mãe tem que ter o sobrenome do marido quando casar. Arif diz, crianças, a mãe de vocês não precisa fazer nada que não quiser, tá bom? Ninguém pode mandar nela, muito menos eu. Ela pode fazer o que quiser e como quiser. Emocionada com o que ouve de Arif, Bahá pergunta se Doruk gostou que eles vão ter 2 sobrenomes diferentes. Doruk diz que não gostou, que como ele é Doruk Sesmele e a Nissan é Nissan Sesmele, ela tem que ser igual porque é a mãe deles. Bahá diz, verdade. Por isso meu nome é Bahá Sesmele e eu vou continuar sendo Bahá Sesmele sempre. Nós 3 vamos ter o mesmo sobrenome.
Eu não vou mudar. Doruk fica muito feliz e ele e Nissan abraçam a mãe. Nissan olha para Arif e diz, mas o Arif não vai ficar chateado? Arif diz, não, Nissan, eu não vou ficar. Nada que deixe vocês felizes me chateia. Nissan e Doruk abraçam ele, muito felizes. Bahá fica olhando para os três, encantada. E nós veremos ela no auditório, relatando a sua história. Bahá diz, sou a Bahá Sesmele. Talvez vocês me ouvindo, vocês pensem que eu só estou contando a história de uma mulher. Mas não é só isso. Também estou contando a história de homens maravilhosos que sempre respeitam as mulheres, que não as veem como propriedade, mas com amor. Eu queria agradecer aos homens que melhoram as nossas vidas, que só oferecem amor. Aqui estão 2 que eu amo por tudo isso. Arif sorri para ela muito apaixonado. No dia seguinte, na presença de Fazilete, Seida e Bahá experimentam seus vestidos de noiva. As duas choram e se elogiam. Arif experimenta a roupa que Enver está fazendo para ele. Seida chega com Satilmes e Arda e eles começam a falar sobre as roupas que vão usar. Arda escolhe um tecido que gostou para fazer a sua roupa. Seida fica surpresa por ele ter escolhido sozinho. Satilmes diz, ótima escolha, irmão. Essa é uma cor ótima. O seu vai ser o melhor. Bahá diz a Enver que quando casar com Arif, quer que ele também more com eles. As crianças ficariam junto com a avó o tempo todo. Isso seria demais e pergunta o que ele acha. Enver diz a Bahá que vai continuar no seu apartamento, que sabe que ela vai ficar brava, mas ele quer que a Sirin tenha um lar para morar quando tiver alta da clínica, porque se isso acontecer, ele precisa dar um lar para ela morar. Bahá fica triste com a decisão dele, mas diz que tá bom, e pergunta como que a Sirin tá. Enver diz que o médico comentou que o remédio parece estar ajudando e ele até pensou em fazer uma visita para ela amanhã. Enver diz para mudarem de assunto porque não quer falar com ela sobre a Sirin nesse momento de tanta alegria. Bahá diz que então quer pedir uma coisa para ele, que ele passe bastante tempo com eles. Enver diz que é claro que vai. Bahá vai conversar com Seida. Ela diz, o hospital é tão longe e o Enver parece cansado. A Sirin é um peso para ele. Imagina como não é complicado. Ninguém pergunta nada. O Enver sabe que nós odiamos a Sirin, mas ele não fala nada e guarda tudo. Eu penso em como deve ser difícil para ele lidar com tudo isso sozinho. Aí acho que fomos injustos. Mas só de falar o nome da Sirin, eu já sinto até um mal-estar. Ele vai lá toda hora e conversa com os médicos. Isso não deve ser nada fácil para ele. O pior de tudo é que eu ainda tenho ódio dela. Eu não suporto nem ouvir o nome dela. Mas eu me sinto muito mal de ver o Enver nesse estado. Porque no fim, é a filha dele e é uma pessoa doente. Eu me sinto muito mal, amiga. Nós deixamos o Enver sozinho com isso. Não tá certo. Seida diz que entende o que ela acabou de falar, mas nesse caso não tem jeito. A Sirin é um poço de ruindade e isso não é culpa dela. Seida diz que Bahá pode contar com ela, mas pede que ela não se deixe levar por isso e diz que vai estar ali pro que ela precisar. Kismet deixa uma chave para Arif e uma carta, onde ela diz, meu querido irmão, eu gostaria de ter te ligado para poder contar tudo direito, mas infelizmente não vamos poder nos falar por um tempo. Quando estiver lendo essa carta, eu já vou estar bem longe. Mas enfim, quero pedir para olhar pela janela. Arif vai até a janela, vê o carro que Kismet deixou e volta a ler a carta onde diz, você vai ver o meu carro parado, que já não me pertence mais, porque é nosso presente de casamento. Arif diz que não pode aceitar e volta a ler a carta. Como eu te conheço, vou pedir para aceitar o nosso presente. Quero que veja pelo lado bom, porque também vai ser bom para nós. É o melhor que podemos fazer com o carro e a casa, porque não vamos mais voltar para a Turquia. Surpreso, Arif diz, a casa? Mas que casa? E volta a ler a carta. Você vai ver no porta-luvas a escritura da casa e também o documento do carro, que a partir de agora são seus. Que você seja feliz. Eu te amo muito, sua irmã Kismet. Arif chora e diz, eu também te amo, minha irmã. No dia seguinte, quando o Enver está indo para o hospital, Bahá diz a ele que preparou uma receita da mãe, para ele levar para Sirin. Enver diz, minha filha linda, você é um amor. Enver sai. Bahá vê ele se afastar pela janela e decide atrás dele, dizendo que quer ir com ele. Enver diz, pra quê, minha filha? Eu vou sozinho. Bahá diz, eu quero ir, não quero te deixar sozinho nos momentos difíceis. Vamos. Enver fica emocionado com o gesto dela. Ao chegarem no hospital,
Barra pergunta se tem problema esperar por ele lá fora. Enver diz que tá tudo bem. Agradece ela e entra para ver Sirim. Sirim fica feliz ao ver o pai e o abraça. Enver pergunta como que ela tá. Sirim diz que se sente muito bem, acha que os remédios estão lhe fazendo bem e ela tá melhor. Sirim diz, eu não quero mais ficar aqui, papai. Você pode me levar embora? Enver diz, desculpa, filha, mas eu não posso. Você precisa seguir o seu tratamento. Olha, o seu médico falou para a doutora Jale que você está melhorando. Sirim diz, pois é, até os médicos já estão falando que eu estou bem melhor mesmo. Mas eu quero sair. É sério, pai. Papai, dá uma olhada nas pessoas desse lugar. Porque eu estou aqui com eles, eu já estou numa boa. Eu estou bem, então eu posso sair. Eu sinto muita falta de você. Me leva logo para casa? Enver diz, eu também sinto a sua falta, filha, mas não sou eu que vai decidir isso. Agora vamos mudar de assunto. Como foi a sua semana? Sirim diz, por aqui tudo bem. Eu estou fazendo terapia todos os dias e tomando remédio. Então eu estou bem. O médico me falou que eu melhorei muito. A minha irmã ficou famosa? Enver diz que o livro dela virou um sucesso. Sirim diz, eu gostei. Eu também estou lendo. Estou quase terminando já. Enver diz que fica feliz e que a irmã dela está lá fora. Sirim pergunta por que a irmã não entrou e diz que quer ver ela. Quer cumprimentá-la, pedir desculpa. E pergunta se a irmã não quer vê-la. Enver entrega a comida que Barra fez e diz que ela fez igual a mãe dela preparava. Sirim vê o folhado e diz, você disse que eu agradeci? Sirim acompanha o pai até perto do portão. Diz que sabe que ele precisa ir, mas pede para ele não demorar muito para ir vê-la de novo. Ao abraçar o pai, Sirim vê Barra no portão. Barra encara ela. Enver fica tenso ao ver como Sirim olha para Barra. Sirim começa a correr em direção a Barra gritando, maldita, eu te odeio, maldita. Duas enfermeiras seguram ela, a impedindo de se aproximar de Barra. Descontrolada, Sirim diz, me solta, isso é tudo sua culpa. Foi ela que estragou a minha vida. Maldita, você desgraçou tudo. Maldita, desgraçada. Eu vou lá, me solta. Vai embora, eu não quero mais te ver. Ai, me deixa em paz, por favor. Enver sofre ao ver como Sirim continua odiando a irmã. Barra permanece em silêncio, assustada com a reação dela. Chega o dia do casamento. Arif, Enver e Doruk se arrumam na barbearia. Mão de Vaca, Yusuf diz que vai se arrumar sozinho em casa. Satilme se arruma com o pai em outro lugar. Barra e Seida se arrumam na casa de campo do Raif. Seida diz que a sogra tá muito gata e é melhor se preparar porque vai arrumar um namoradão. Fazilete fica sem graça, diz ao cabeleireiro que Seida é muito brincalhona e sai do quarto. Enver chega e diz que Fazilete tá muito bonita. Fazilete diz a Enver que não entra em sua cabeça certas coisas que a Seida fala. Ela é linda e é um amor, mas ela fala e fala sem parar. Enver e Fazilete começam a rir e ela chama ele para tomar um café para relaxarem um pouquinho. Raif diz que parece que Arif está muito nervoso. Arif pergunta se Raif sabe quanto tempo ele espera por esse momento. Raif diz que também está nervoso, mas sabe disfarçar. Doruk senta no colo de Raif, o agradece e pergunta se por acaso ele sabia que ele ia casar com a Seida primeiro. Doruk diz que a Seida tinha aceitado a proposta dele, mas ele não conseguiu crescer tão rápido e ele ia virar o pai do Satilmes e do Arda. Raif acha graça do que ele diz. Barra diz a Seida que estava lembrando de tudo que elas passaram e olha aonde chegaram, que às vezes parece que passou um tempão e às vezes parece que foi ontem. Então, nós veremos elas se lembrando da vez que Barra defendeu Seida do Hikmet. Depois, elas se lembram de momentos vividos com Yelis, Yatice e Barra diz. Às vezes penso se tudo aconteceu mesmo, se nós vivemos essas coisas. Eu paro para pensar nas pessoas que amamos e partiram para sempre. A importância disso, quando a gente falava que nunca ia se separar, no que nós vivemos juntos e em tudo que eu daria para que estivessem aqui. Elas passaram pelas dificuldades com a gente e não estão mais aqui. Não podemos compartilhar esses momentos felizes e agora eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu sinto saudade e isso me deixa triste. Eu lembro tanto da Yelis olhando para você e eu não consigo evitar de lembrar da minha mãe quando eu olho para o Enver. Eles sempre estão no meu coração. Sirim continua no hospital psiquiátrico olhando para todos com muito ódio.
Seida está no quarto pegando o buquê, quando Henry e Satilmes chegam com a mãe dela. Ao ver a avó, Arda vira para a porta ficando de frente para Seida e a chama de mamãe. Seida fica surpresa e emocionada ao escutar o filho a chamando de mamãe pela primeira vez. Depois, Arda vira para Guten e diz: Oi, vovó. Seida fica surpresa ao ver a mãe. Guten abraça Arda e depois Seida, chorando muito. Satilmes diz: Muito bem, Arda. Seida também chora muito abraçada à mãe. Loucona, Sirin se recorda do dia em que viu Barra na frente do hospital e grita descontrolada, fazendo maior estrago no quarto. 2 enfermeiras tentam contê-la, mas ela se solta e sai correndo pelo corredor, dizendo para deixá-la. Uma enfermeira aparece na frente dela, a segura, e uma das enfermeiras aplica uma injeção nela, fazendo ela se acalmar e a levam de volta para o quarto. Seida e Raif e Arif e Barra finalmente se casam. Muito feliz, Arif se levanta e grita que aceita Barra Sesmele como sua esposa. Barra acha a graça da atitude dele e o abraça. Arif diz: Te amo, Barra. Nissan e Doruk abraçam os dois. Os recém-casados e toda a família se divertem dançando. Fazilete e Enver estão muito felizes. Raif sai na cadeira de rodas andando entre todos com Seida em seu colo. Barra fica olhando para todos por alguns segundos sem dizer nada. Depois, para Arif, com um olhar muito apaixonada. Abraça ele e diz: Obrigada, Arif. Os dois sorriem um para o outro e ficam abraçadinhos de rosto colado. Na sequência, veremos Barra no auditório muito emocionada dizendo: Muito obrigada a todos. Eu agradeço muito vocês. Foi uma longa jornada, mas eu tive a companhia de vocês. Então, muito obrigado por estarem comigo. Todos aplaudem Barra muito empolgados. Barra chama Nissan e Doruk para o palco e os 3 agradecem juntos. E é o fim dessa história que foi dedicada a todas as mulheres que nunca desistem e aos homens com o coração cheio de amor. Agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos semanais e diários da novela Força de Mulher no meu outro canal, o resumo de novelas Ana Lúcia S. Que Deus abençoe a todos vocês.